É, então, boa noite, pessoal. É, para essa semana ficou da gente ler o capítulo 3 e o 4, né? Pode passar, Georgina, por favor. Então, ali dentro do capítulo 3, a gente fala um pouquinho sobre por que consertar o outro destrói a intimidade, né? Então, eles falam ali sobre a regulação, sobre o sistema de ameaça e de cuidado. Então, dentro do capítulo, eles comentam bastante sobre isso, porque eles falam também sobre o compartilhamento ali das nossas emoções através dos nossos neurônios espelho, né? Acontece muito, até dentro da terapia do apego, que eles comentam sobre isso, né? Que o nosso parceiro, ele nos autorregula, né? O nosso self também é desenvolvido através do nosso parceiro. Dentro das nossas relações, primeiramente, quando nós somos crianças, vem ali a partir dos nossos pais ou cuidadores. Quando a gente fica maior, depende muito de como o nosso parceiro nos trata, e isso acaba regulando ali o nosso sistema de ação. Então, pode ser que, igual eles falam ali, tentar consertar. Por que que tentar consertar acaba, às vezes, destruindo a intimidade? Porque a gente acaba não se conectando ali com a outra pessoa, quando a gente tenta consertar um erro, né? Eles até comentaram ali dentro do livro sobre uma moça que ela estava com câncer e ela foi comentar com outra pessoa e o marido dela acabou ficando chateado com ela, porque tipo, nossa, como você não falou isso pra mim? Que sou seu esposo, comentou com outra pessoa. E aí ela explicou, né, como que ela estava se sentindo. E ele, quando ele soube, ele quis imediatamente querer consertar aquilo, procurar alguma solução, mas naquele momento ela precisava de cuidado. Ela precisava ser vista, cuidada, amparada, que seria essa parte ali, ó, do ciclo da, da regulação. Pode passar, por favor, Georgina, né? E aí, que eu até comentei dos nossos neurônios espelho, a gente acaba nos espelhando através de quem a gente ama. Não só da quem a gente ama também, mas se a gente, por exemplo, tá dentro de um atendimento, a gente, boa noite. Quando a gente está dentro de um atendimento, a gente acaba também fazendo espelhagem de comportamento. Você pode perceber, você vai tomar uma água, o seu paciente pega a água e bebe também. Às vezes está com a mão, está com a perna cruzada, a pessoa também tá. Isso demonstra que vocês estão ali conectados, né? E aí ali eles falam: quando o nosso parceiro sente dor, raiva, medo, nós literalmente captamos essa emoção através da nossa rede de neurônios. Então a gente acaba regulando ali o nosso parceiro. Já percebeu que quando você tá com raiva, o seu parceiro também tá com raiva? Quando você tá chateado, triste, ele também tá triste, chateado. Tem um livro até, ele se chama, como é que é o nome? Maneiras de Amar. E aí eles falam sobre isso, sobre a regulação, que é quando a gente está dentro de um relacionamento amoroso, a gente se torna uma unidade fisiológica. Então a gente acaba regulando o nosso passeio. Então, se a gente estiver nos sentindo mal, né, tiver muita crítica dentro do relacionamento também acaba afetando. Tem um problema da empatia crua, que é a capacidade de sentir a emoção do outro.
e a base da empatia, mas a empatia sem o amortecimento de um sistema de cuidado seguro nos deixa marinados na dor do outro. O que que significa isso? Quando a gente fala de empatia, tem muito a ver, o pessoal tem uma percepção contraditória sobre o que que é empatia. Empatia não é você sentir o que o outro sente. Empatia é você entender que a outra pessoa ela é diferente de você. Então, se ela é diferente de você, ela vai pensar, agir, se comportar de uma maneira diferente. Às vezes ela vai sentir mais, às vezes ela vai sentir menos. E o amortecimento estaria ligado a esse sistema de cuidado. Enquanto a gente ampara essa pessoa, quando a gente entende que essa pessoa, ela é uma outra pessoa, que ela não se comporta e não pensa como a gente, né? Se a pessoa vira para você e diz: eu tô me sentindo triste, tô me sentindo sozinha. Como que você ampara isso? De você olhar para essa pessoa, conversar, o que está acontecendo? Como que você acha que eu posso melhorar, né? Seria exatamente isso, esse sistema de cuidado. Tem a reação, como a dor emocional alheia se torna fisicamente insuportável para nós, para o nosso próprio sistema e entra em modo de defesa. Então, às vezes, a gente acaba ali se defendendo também quando há uma dor emocional da outra pessoa e não amparando o que a pessoa sente. Pode passar, por favor, Georgina. Então, ali dentro do capítulo, fala sobre os três sistemas de regulação emocional, que seria sistema de ameaça, sistema de impulso, sistema de cuidado. Sistema de ameaça, né, que ativa a nossa amígdala cerebral, que ativa aquela questão de medo, de insegurança, né, de lutar, fugir, congelar. Tem também o sistema de impulso, que é de resolver o problema, que é o que eu comentei com vocês, que às vezes a gente vê a dor da outra pessoa e a gente quer resolver ali, mas a gente precisa amparar a dor da outra pessoa, e que é que vai para o sistema de cuidado, que é esse amparo, conexão confiável, né? Que traz calma, segurança, presença, regulado pela ocitocina, né? A ocitocina ali é o hormônio considerado o hormônio do amor, né? Quando você abraça, beija, tá perto, ter o cuidado ali. Pode passar, por favor, Georgina. E ali eles também comentam sobre o que eu falei, né? A dor do parceiro e o impulso de tentar consertar aquilo que foi dito, né? Então, quando sentimos a dor do nosso parceiro como uma ameaça, entramos em pânico. Para escapar da dor compartilhada, pulamos diretamente para o impulso, que é o que você quer consertar e controlar e criticar. Só que o erro tá ali. Por quê? Porque a gente precisa amparar essa pessoa, que no caso seria o sistema de cuidado, né? Então, o resultado ali que eles falam é usar o sistema de busca de recursos para tentar aliviar a dor do parceiro. O parceiro se sente como um fardo e não visto e não amado, né? Se sente invisível, não se sente ali dentro da relação. Pode passar, por favor, Georgina. Você quer comentar alguma coisa, Georgina? Quero. Quer? Eu achei muito interessante a forma como foi diagramado essas três etapas, né? A gente tem aqui no anterior o sistema de ameaça e defesa, o sistema de impulso e o sistema de cuidado. Aqui, o sistema de cuidado está claramente fora, porque o parceiro sai do sistema de ameaça e vai direto para o sistema de impulso. Aqui, o que mais me chama a atenção é que, ao longo do livro, ele
repisa bastante o fato de que quando a gente não consegue ser presença para uma outra pessoa, na verdade, a gente não está conseguindo ser presença para o incômodo que a situação daquela pessoa gera em nós. E isso é tão profundo que se a gente se observasse no momento em que alguém chega para a gente nos pedindo apoio ou relatando uma determinada situação, o primeiro ato seria observar o próprio corpo, observar as próprias sensações, observar as próprias emoções. Porque a partir daí, a tendência é que a gente acione o nosso sistema de ameaça, que é esse aqui que a Jéssica está falando. Então, ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela. E aqui a gente vem para as saídas clássicas, que a Jéssica também vai aprofundar mais na frente. Só que a gente não dá espaço para o sistema que mais essa pessoa precisa, que é o sistema de cuidado, de uma conexão confiável, de uma presença, de uma de uma conexão com o momento agora e principalmente quando a gente não está podendo fazer presença ao que acontece em nós, dificilmente a gente vai conseguir ler, entender, captar o que o outro precisa no sistema de cuidado, porque o outro se torna invisível. O outro se torna praticamente um recipiente do nosso desconforto. Porque se a gente luta, se a gente foge, se a gente congela, a gente está fazendo isso diante de alguém que está nos pedindo ajuda. Então, essa pessoa, ao invés de ser cuidada, de ser escutada, ela vai estar sendo recepcionada pela nossa incapacidade de lidar com o desconforto que aquela situação nos causou. Pronto, Né? Jéssica. Dentro do livro ali, eles até comentam sobre um caso que o rapaz, o marido, ele fica em casa cuidando dos filhos e a esposa, ela trabalha, né, fora e ela tá ali sustentando a casa, só que ela começa a ficar atordoada por causa do emprego e tá fazendo mal pra ela. E aí ele não recepciona aquilo que ela tá sentindo porque causa dor nele, causa desconforto ele ter que pensar assim: ah, eu não vou mais poder ficar em casa com meus filhos, vou ter que trabalhar. Aí ele fala assim: não, então vamos corrigir isso aí, como é que você pode fazer, né? Pra você melhorar essa situação. E ele não ampara ela, tipo, nossa, eu entendo que tá sendo difícil pra você. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra poder te ajudar? Não, ele tá pensando na dor dele. Tipo, ai meu Deus, eu tenho que sair da minha casa. Vem aqui, parar de cuidar dos filhos e procurar um emprego, por exemplo. E aí, queria que você voltasse um slide. Ah, Ok. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí queria o que você outro. voltasse um slide. Dê uma olhada. Isso. Aí se conecta bastante ali também com a terapia do esquema, né? Essa parte ali da ameaça, que quando nosso sistema é ativado através ali do nosso esquema, das nossas dores mais profundas, aí tem o sistema que a gente luta, foge ou congela para a gente lidar com o desconforto daquela dor que nos causou, né, Georgina? Pode passar. Pode passar. Aí. Então, quando estamos em dificuldade e recorremos a alguém em busca de apoio, geralmente buscamos três coisas: atenção plena, humanidade compartilhada e gentileza, que é o que a Georgina até tinha comentado ali no encontro passado, né? A pessoa tá presente para você, né? Você tá se sentindo vista, você tá se sentindo amada, tá se sentindo amparada? Como que ela te acolhe, né? Ser acolhido pela pessoa.
E Pode... aqui eu coloquei essa frase principalmente porque quando ele fala da compaixão, ele diz: a compaixão está lastreada em três pilares: a atenção plena, que é a capacidade de estar aqui e agora, a humanidade compartilhada, que é a capacidade do sujeito se ver de igual para igual com o outro, ou seja, o sofrimento daquela pessoa é passível de também chegar nessa outra. A humanidade compartilhada quer dizer, hoje você sofre, mas amanhã pode ser eu a estar sofrendo. Então, o teu sofrimento é tão valioso quanto o meu sofrimento. Essa noção de humanidade compartilhada se soma ainda ao cuidado amoroso, que é a gentileza. Então, veja, nesse lugar de presença, humanidade compartilhada e amorosidade, isso aqui, para além de ser uma base de postura de vida em relação ao outro, a parceria, deve ser também uma postura em relação a si mesmo, que é a autocompaixão. Porque, do contrário, a gente não vai conseguir acessar esse sistema de cuidado de forma genuína. A gente vai estar por dentro com o sistema nervoso totalmente ativado, ou seja, na luta, na fuga ou no congelamento, e por fora a gente vai estar fazendo de conta que está no sistema de cuidado, dizendo com a voz trêmula: o que é que você quer? O que é que você precisa? Como é que eu posso ajudar você? Porque internamente a gente não está regulado. Então é primeiro olhar para a capacidade de nós termos essa autocompaixão. E a partir daí, realizar a compaixão com outra pessoa. Uma coisa que você falou no encontro passado que eu fiquei pensando e achei muito interessante, que você falou assim, pra gente ter autocompaixão com outra pessoa, isso tem que vir não da pessoa, precisa vir da gente, né? Achei muito interessante quando você comentou isso. Pode passar, né? Então também tem um sistema que eles falam, né? Que é o sistema de impulso. Então, o sistema de impulso, eles dividem ali em consertar, controlar e criticar o outro, né? Tentar consertar aquela situação, controlar também e criticar a outra pessoa, né? Um dos maiores pesquisadores de relacionamento fala muito sobre isso, né? Sobre a crítica, sobre o quanto que causa prejuízo dentro do relacionamento você criticar outra pessoa. E aí, dentro do livro, eles comentaram uma coisa que eu achei muito legal, que a moça tava, ou foi o rapaz, Georgina, não me lembro, que eles estavam indo para ia palestrar, e aí fala assim: ah, é a calça azul. Em vez de você criticar, ela falou assim: ah, o que que você acha dessa calça azul? Ou você virar para a pessoa e falar: ah, eu não gostei dessa calça que você tá vestida. Aí eles falaram assim: de você dizer, nossa, você fica muito bem com aquela calça preta, né? Você não critica, mas você muda o foco. Isso, exatamente, Marina. E ele ressalta os pontos fortes. Tipo, apesar da roupa que você for, você vai se dar bem. Por exemplo, sei lá, hoje eu tô nervosa pra apresentar. Aí a pessoa virar, não, você vai. A Georgina, não, vai dar tudo certo. Você vai apresentar, vai dar. Nossa, é muito boa, né? Da pessoa ressaltar os pontos fortes que você tem, né? Te amparar ali mesmo, te dar um conforto e não você criticar. Nossa, não, eu não, não acho que você não devia ir com essa roupa aqui, né? Faz a pessoa se sentir mal. E aí, também dentro dos relacionamentos, aí se você quiser falar também, Virginia, tem até o que a gente chama de razão mágica que o John Gottman criou, que é uma proporção mágica que você pensa sobre o seu relacionamento, que para cada cinco coisas,
ali 5 interações, só tem que ter só uma que é negativa para balancear, porque uma crítica afeta muito um relacionamento. Uma crítica que você faz. Então, para cada uma crítica, precisa de ter 5 coisas boas, tipo carinho, afeto, cuidado, amparo, validação. Para uma crítica, que é você criticar a outra pessoa, você fazer cara feia, virar o olho, usar o sarcasmo. Então, para cada uma interação negativa, tem que ter 5 positivas para você estar, ó, ok dentro do relacionamento. Que é isso? Aqui, quando a Jéssica falou do sistema de impulso, ela vai detalhar um pouco mais na frente. Só que aqui eu fiz questão de trazer essa citação porque ela reflete muito uma, uma realidade que talvez não seja tão óbvia. Ela diz o seguinte: existe a ilusão de que, se nós e nossos entes queridos fizermos tudo certo, podemos evitar reveses. Há uma fantasia de onipotência aí. Podemos até querer ser assim poderosos, mas na verdade não o somos. De qualquer modo, infortúnios acontecem, mesmo quando nos esforçamos para fazer tudo certo. Eu cresci, e talvez alguns de vocês também tenham crescido, com a ideia de que se Ô, você Mariana, fizer paga. certo, O cabelo do seu vai vestido. dar certo. Se sua mãe tivesse passado leite de peito, já tava grandão. Já tava Fabiola, igual. teu Fabiola? microfone está aberto. E aqui fica claro que não é bem assim que funciona. Que a vida contém sofrimento. É do viver o sofrer. Então, se é do viver o sofrer, não adianta que eu faça tudo certo, para que dê tudo certo. Porque isso não está sobre o seu alcance. Não é por isso que você vai fazer tudo errado também. Mas aqui a gente tira a venda de um aspecto que é um remorso, um lamento, uma mágoa pelo que deu, entre aspas, errado, pelo sofrimento que está acontecendo, mesmo nós tendo feito tudo o que estava ao nosso alcance. É como se o ser humano ou algumas pessoas compreendessem que conseguem abarcar as variáveis da vida, os infortúnios todos da vida. Você monta um negócio, a pessoa monta um negócio, tá tudo às mil maravilhas, coloca câmera de segurança, tem alguém que fica mais atento ao movimento da loja, mas acontece de ter um assalto, infortúnio. Mesmo ela se precavendo, aquele infortúnio também acontece. E isso demonstra que a gente não tem controle sobre nem a nossa própria vida, mesmo a gente fazendo o melhor que a gente pode fazer por ela. Essa perspectiva amplia a noção de autocompaixão. Por quê? Porque é a gente que se conecta com a humanidade compartilhada do outro. Muitas vezes aquela pessoa tem feito tudo o que ela pode, mas ainda assim o sofrimento acomete a vida dela. Quando a gente olha a partir dessa perspectiva de que o controle, na verdade, ele não existe, então a gente consegue se conectar mais à dor da outra pessoa. Oi. E aí tem essa questão das armadilhas do sistema, que é o que a Georgina comentou também, e eu no slide passado, que é consertar, controlar e criticar, né? Então, a ação ali seria oferecer dietas, médicos, solução imediata. Ah, a pessoa ficou doente. Aí a pessoa, não, a gente tem que ir lá
procurar um médico, que eles falam no livro sobre a moça que ficou com câncer, né? Então, ele, não, a gente tem que ver isso para poder consertar ali, dar uma solução para a pessoa, né? Onde ela precisaria de amparo, de ser escutada. A intenção falsa, eu só quero te ajudar para parar de sofrer, mas eu gosto que a Georgina pontuou muito bem sobre a pessoa ser uma dor da pessoa ali também, né? E aí ela tá querendo consertar a dor dela, de ver também a outra pessoa mal, e como se ela não olhasse para outra pessoa e realmente a outra pessoa não se sentisse vista pelo parceiro. E o impacto, o parceiro sente um problema a ser resolvido, não uma pessoa a ser amada. Então, quem sofre o impacto, a outra pessoa, sente que não está sendo, amada, não está sendo vista, e que é como bem mecanicista, sabe? Tipo, quebrou, conserta. Se quebrou, tem que consertar, né? A parte de controlar, né? A ação seria monitorar o comportamento, estabelecer padrões impossíveis de ser ali feitos, né? A intenção falsa, se fizermos tudo certo, evitaremos o oportuno, que é o que a Georgina comentou também, né, no slide passado. E o impacto, né? Que gera desconfiança mútua, o parceiro teme o fracasso, fica com medo, né? De fracassar, de ser imperfeito dentro da relação. E a crítica, que a ação seria focar obsessivamente nas falhas, usar o tom carregado de urgência. A intenção falha, eu estou dando um conselho amoroso para o seu sucesso. Só que a pessoa não se sente assim, né? Como ela se sente desmotivada profundamente e o parceiro se sente inútil. Aqui eu lembrei de uma situação que foi muito interessante. Eu estava num atendimento e a pessoa me relatou sobre a, a condição do marido, que estava desempregado, um homem maduro, que nunca tinha estado nessa condição. E diante de uma reorganização, né, da instituição que ele estava trabalhando, ele foi demitido. E essa pessoa olhava para mim com o olhar de quem estava pedindo orientação para tirar o companheiro daquele sofrimento, porque ele parecia estar abatido. Ele, que era uma pessoa com mais energia, conversava mais, estava muito reservado. E isso fazia poucos dias da situação. E eu ali me dei conta de que muitas vezes o parceiro ou a parceira não precisa de uma solução, como a Jéssica está falando. Não precisa de alguém para consertar. Não precisa de alguém que diga: olha, tem um emprego ali, você tem como botar seu currículo para fazer isso e aquilo. Na verdade, o passo é antes. É sobre dizer que você está presente para aquela pessoa quando os infortúnios acontecem. Então, é ela demonstrar no dia a dia a própria presença para com o companheiro. Eu tô aqui, meu amor. Isso vai passar. Eu tô vendo que você tá triste, mas eu tô aqui com você. Isso é compaixão. E ali naquela relação se vai descobrindo dentro desse sistema de cuidado como que a parceria pode ajudar o outro que está sofrendo. Mas a partir de uma disposição muito mais natural e com muito mais presença, afeto e desse senso de humanidade compartilhada do que quando você acessa diretamente o sistema de ameaça.
Aí aqui nessa parte, achei interessante esse desenho que eles criaram ali, né? Que tem a ver com o exemplo do livro. E, oi, o áudio da Dani tá aberto, Josinho. Que eles criaram ali, que seria o quê? Ele da Cristina também. É, que a mulher conversou com ele, né? E ele pegou e falou que ela precisaria arrumar um emprego. Atrás disso tem a vulnerabilidade oculta, que é o que ele estava sentindo, desconforto. Que aí é que ele fala aqui, ó, a verdade desconfortável. Focamos implacavelmente no problema do outro para não precisar focar no nosso próprio pavor da instabilidade, da perda financeira ou do abandono, né? Tá pensando nas questões voltadas dele, né? É mais fácil tentar controlar a vida do parceiro do que admitir. Eu estou com muito medo do que está acontecendo, né, com você. Quer comentar alguma coisa, Regina? Eu sou suspeita, né? Porque toda vez eu quero comentar. Porque, gente, olha a delicadeza desse exemplo. É mais fácil tentar controlar a vida do parceiro do que admitir. Estou com muito medo do que está acontecendo com você. Talvez aquela pessoa que estava comigo estivesse com muito medo do desemprego do marido. E fosse o medo dela que ela estaria, o medo dela que ela estaria fugindo. Mas quando a gente não consegue olhar com autocompaixão para as nossas condições, a gente vai projetar isso no outro. E o quanto que esse exercício da vulnerabilidade é de uma coragem enorme. O sistema de cuidado, para ser implementado, ele requer muita coragem, porque você vai precisar saber o que é que você está sentindo, o que é que aquela situação tem de implicação à sua vida. Do contrário, é só projeção por cima de projeção. É um parceiro criticando, consertando o outro no sistema de ameaça e esse outro reagindo a essa forma de, entre aspas, cuidado. E no final das contas, as duas partes, ou três ou quatro, as partes envolvidas ficam sem o cuidado. Porque nenhuma das duas partes foi capaz de olhar para a vulnerabilidade de si, nem a vulnerabilidade do outro, para espelhar isso para o outro. Dizer, por exemplo, quando a minha parceria vem com a crítica para cima de mim, é preciso eu ter a sensibilidade refinada para dizer: meu amor, eu tô vendo que você me criticou. O que é que tá acontecendo com você? Você tá com medo? Você tá triste? Porque eu sei que não é da nossa relação a crítica. Mas repare, para chegar nesse nível, quem recebe a crítica não pode estar com o sistema de ameaça aberto. Porque se estiver, vai de novo retroalimentar, que é aquele exemplo que Jéssica falou lá no comecinho, o erro do sistema de ameaça. Então, o que a Marina compartilhou, achei interessante. É exatamente. Às vezes a pessoa tá com vergonha, por exemplo, de como a outra pessoa tá vestida também. Ou ela tem vergonha de compartilhar a vulnerabilidade dela. E uma das coisas que é muito poderosa, é a validação e a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, ela conecta a gente com a outra pessoa. E às vezes a gente não se sente confortável para ser vulnerável com quem a gente ama.
Nem com o que a gente ama, a gente consegue às vezes ser vulnerável, de falar assim, eu estou, não, eu tô com medo porque você perdeu o emprego e tô com medo do que vai ser, sabe? Ou então medo de perder a pessoa. Ah, eu vi você conversando com outra pessoa, sentiu ciúmes. Sentir ciúmes é uma coisa que todo mundo sente. É uma emoção, como qualquer outra, sabe? A gente tem medo de falar pra pessoa, eu tô com ciúmes de você. Tô com medo de te perder se a pessoa tá conversando com você, não tô me sentindo ali vista dentro da relação. A gente não consegue ser vulnerável com as outras pessoas, né? E uma coisa que a Georgina comentou, que achei interessante, lembrei de um livro que eu estava lendo do Marshall Rosenberg, de comunicação não violenta, que ele fala assim, que por trás de uma crítica há uma necessidade não atendida. E aí, se você, ele fala assim, tente escutar com os olhos da CNV, com os ouvidos, na verdade, com os ouvidos da CNV. O que que seria isso? Quando a pessoa vir te criticar, você pensar, cara, que necessidade que essa pessoa tá tendo ali no momento? Por que ela tá fazendo isso? Você tentar escutar a necessidade do parceiro, o que que faltou. Porque se a gente olha para a crítica, a gente vai brigar. Sim. Certeza. Não tem nem dúvida, né? Mas quando você fala assim, não, existe uma necessidade por detrás dessa crítica. Qual necessidade é essa? E eu achei interessante o comentário da Grace. Ela disse assim, que depois do último encontro que a gente fez, né? Ela percebeu que o conhecimento que a gente partilhou foi muito importante, porque quando o marido dela critica ela, ela consegue fazer essa pergunta que a gente está conversando aqui para ele. E ao ponto dele dizer, você percebeu que teve uma crítica aqui. E ele consegue pedir desculpa hoje. Porque ela disse assim, a pessoa precisa ter esse conhecimento do ciclo, de como que ele acontece. E eu também acho, Grace. Por isso que eu acho tão potente esse lugar de grupo de estudo, porque a gente consegue conversar e trocar experiência no coletivo. E cada pessoa que está aqui, quando escreve, quando abre o microfone, quando fala, eu, quando trago meus relatos, a Jéssica também, a gente está amplificando o conhecimento. E a gente está conseguindo colocar isso em prática para além desse momento, que é 1 hora e meia. Mas a potência do conhecimento é justamente essa: é se alargar para além dos muros da nossa própria casa, né? E acho que foi Mariana que falou assim: nem conseguimos aceitar o outro plenamente. Eu vou dizer também, Mariana, que a gente não consegue nem se aceitar plenamente. Mas não é por isso que a compaixão é inviável. Na verdade, isso torna ainda mais importante a prática da compaixão. Porque a não aceitação de si e a não aceitação do outro, muitas vezes vem lastreada numa parte que a gente chama de crítico interno. Quando a gente se critica, quando a gente está repleto dessa autoexigência, dificilmente a gente vai se aceitar. E da mesma forma em relação ao outro. Então, com mais razão, por não conseguirmos nos aceitar, precisamos da prática da compaixão. Né? Eu fiquei muito feliz, Grace, pelo seu relato. Assim, é tão bom ver vocês compartilhando, porque a gente pega e se dedica um tempo para poder fazer isso, aí a gente fica com medo também de não ter pessoas. E é interessante, assim, como cada pessoa sente de uma forma, né? Cada pessoa tem um impacto diferente. Você já conseguiu já conseguiu praticar isso já na semana. Olha que magnífico foi isso, né?
Eu também tive uma experiência, assim, que eu tava lendo, né? E aí a Georgina, com aquela frase que ela disse, me impactou bastante. Que eu falei assim, pra você ter compaixão, você não precisa da outra pessoa. Tipo assim, você precisa trabalhar em você, minha querida. Eu vou te um tapa. E você tem que trabalhar em você, não precisa da outra pessoa para você ter compaixão. Você pode ter, né, trabalhar com você e estender para outra pessoa ali, né? Aí até aconteceu uma coisa que eu tava chateada com uma pessoa que eu gosto, aí eu falei assim, nossa, não tive compaixão aqui, entender que a pessoa também erra, que eu erro. Eu sou falha, eu não acerto sempre. Então, achei muito interessante. Então, também tem essa parte do sistema de cuidado, que a gente ativa ali o nosso sistema nervoso simpático, né? Da reatividade, vai pro outro sistema, que é o sistema de cuidado que atua como um pedal de freio do nosso corpo, né? Do nosso sistema parasimpático, acalmando a amígdala. Porque quando a gente está no outro modo, que é o modo de. Como é que é o nome, Georgina? É impulso? Acho que é impulso. Sistema de impulso. É isso mesmo. Só para não falar errado. Sistema de impulso, a gente ativa a amígdala cerebral do medo, do desconforto de estar ali na hipervigilância, né? Não sei se vocês já viram que quando a gente fala de relacionamentos amorosos, não tem um CID para ele. Não tem, não existe um CID para relacionamento amoroso, porque não é um transtorno de personalidade e não é, mas também é uma questão de saúde. Muitas pessoas procuram sistema de saúde, né? É o que eles falam dentro do DSM, e do CID-11, que as pessoas procuram sistema de saúde por causa do relacionamento. E que o relacionamento, ele acaba afetando tanto a depressão quanto a ansiedade, deixando a pessoa pior ali. Se a pessoa já tem ansiedade, tem depressão, ativa esse sistema que a pessoa fique hipervigilante, fica e ela fica pior. E aí eu tava até estudando esses dias que eu vou fazer uma apresentação, até comentei com vocês. E aí ele no que eu estava estudando, falou exatamente disso, que no estudo eles perceberam que a terapia de casal ajudou na depressão e na ansiedade da pessoa, melhorar o relacionamento. É comprovado que melhorando o relacionamento, mesmo sem fazer terapia individual, melhora a depressão e a ansiedade. Se a pessoa estivesse fazendo só terapia de casal, porque impacta a relação. Eu achei bem interessante isso também. Ai, deixa eu ver aqui. O foco, né, na busca do desfecho de uma solução. O foco é apenas atender a outra pessoa, o que que ela está passando, né, ser empático, compreender o que ela está tentando transmitir ali para você. O efeito é quando ativado através do toque, do olhar afetuoso, da presença, libera ocitocina, né? Você começa a relaxar, fica mais tranquilo. Você sente que tem uma pessoa ali para você. Por isso que eu comentei com vocês, quando nós somos pequenos, quem é responsável por amparar a gente? São os nossos pais. Quando a gente casa, tem um marido, é o nosso esposo que faz esse papel de autorregulação ali. Quer comentar alguma coisa, Gina? Nossa, tranquilo. Pode passar então pro próximo. Né? O paradoxo da vulnerabilidade, que é o que a gente estava comentando ali, que a ilusão seria: sinto-me mais seguro quando você está vulnerável, mas não quando estou vulnerável a você.
Então, tipo, tem um escudo ali entre você e a pessoa. A pessoa tá sendo vulnerável, mas você não tá sendo vulnerável, você não tá sendo vulnerável para outra pessoa. Isso acontece muito em conflito, né? Eu percebo muito isso. Quando você vai reparar alguma coisa, fala assim: olha, amor, isso que você fez me deixou chateada. Aí a pessoa vem com sete pedras e aí fala: mas você é desse jeito. E ataca a sua personalidade, né? Ele não consegue identificar que você está falando de uma situação e não que você está falando do gostar. Uma questão é você ama a pessoa, você gosta da pessoa, mas aquela situação que ela aconteceu, você não gostou, foi daquela situação. Inclusive, né, dentro da CNV até eles comentam, fale as coisas em primeira pessoa. Tipo, eu sinto isso, eu estou sentindo assim, para a pessoa poder compreender que você não tá atacando ela, né? E aí a realidade é, para um sistema de cuidado funcionar, a vulnerabilidade precisa ser mútua. Admitir a nossa dor não é um sinal de fraqueza, mas de extrema coragem. O parceiro precisa da nossa presença verdadeira, não da nossa armadura de resolvedor de problemas. Então, eu achei isso muito impactante quando fala assim, a gente precisa ser vulnerável. Isso é uma coragem, cara, você falar que tá com medo de perder a pessoa, de que, né, como você tá se sentindo. Pelo menos para mim, eu sou psicóloga, trabalho com relacionamento, mas para mim, às vezes, ainda assim é difícil mostrar vulnerabilidade. Quando você briga com uma pessoa, você acha que a pessoa vai te criticar, que ela não vai te acolher, que ela não vai te validar, que você pensa que ela tem um escudo. Mas quando essa pessoa não tem um escudo, aí você fala, nossa, como é bom sentir esse quentinho no coração, né? Tipo, ela me amparou. Eu falei e ela compreendeu o que eu tava falando, que é o que a gente fala ali da ocitocina, né? Desativar, ativar o sistema parasimpático da pessoa. Quer comentar algo, Tiagina? Era. Aqui eu achei interessante quando. Achei interessante duas coisas. O comentário da Marina, ela disse assim: é complexo porque nem todos têm uma personalidade calma. Fazer esse diálogo, né? E isso torna ainda mais desafiador. De fato, Marina, nem todo mundo tem personalidade calma e nem todos que têm personalidade calma significam que poderão ser compassivos. Porque às vezes, né, a gente tem alguém que é calmo, mas que é extremamente passivo-agressivo. Mas o ponto aqui é, a compaixão não depende da sua parceria. Lembre sempre disso. E a compaixão, ela não só tem a frente suave, ela também tem as costas fortes. A Jéssica vai falar mais à frente sobre isso. A gente já falou, né, no encontro passado, mas reforçar esse lugar, que quando é preciso a gente impor limites e nos preservarmos, isso também é compaixão. Então, se a outra pessoa tem um sistema simpático mais forte, então talvez até de uma forma mais cronificada, a pessoa é mais agressiva, fala num tom de voz mais alto, se coloca como uma autoridade, é difícil ter o diálogo. Então, peraí, como é que você vai agir compassivamente com essa pessoa? Colocando limites e sabendo como colocar a sua vulnerabilidade, para que você não seja atingido. É muito importante a gente lembrar disso. Para o exercício da compaixão, a gente só precisa da gente mesmo. A gente não precisa de um parceiro perfeito, porque esse parceiro nunca vai existir. E a outra coisa que me veio de partilhar com vocês é reforçar esse lugar que muitos de nós, na condição de psicólogas, psicólogos, estudantes de psicologia, professores de yoga, nós temos aqui,
Grace é professora de yoga, e tantas outras profissões que requerem esse olhar de cuidado, muitas vezes a gente se coloca num lugar exclusivo de ser aquela pessoa que cuida, ser aquela pessoa que resolve o problema, ser aquela pessoa que é o ombro amigo. Isso é armadura. Quando você precisa acessar a sua vulnerabilidade, isso se torna armadura. Então, essas máscaras que a gente usa para atuar profissionalmente, né? Nessas personas profissionais, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não levar isso para todos os lugares que a gente se relaciona com as pessoas. Porque o cuidado, o amparo, ele tem um lugar específico, um momento específico. Mas quando aquilo ele vai se espalhando para todos os lugares, lembra, aqui você está na ilusão. Aqui já não é mais um contato vulnerabilidade com vulnerabilidade, presença com presença. É o escudo protetor dizendo: você, tudo bem se você se vulnerabilizar, mas eu não. Então é importante a gente cuidar, atento e cuidar. O que a Georgina contou, eu acho interessante também, me lembrou uma coisa, né? Que o Ricardo Weiner, ele fala, né? Que ele é da terapia do esquema. Ele comenta que, por exemplo, pessoas que gostam de cuidar das outras, psicólogos, professores, educadores, né? Personal, todo esse pessoal que gosta de cuidar das outras pessoas, a gente desenvolveu ali um esquema de autossacrifício na infância, né? De cuidar, de pensar primeiro no outro do que na gente. E a gente também precisa se vulnerabilizar e deixar ser cuidado também, que a gente também precisa de cuidado, né? E às vezes a gente só quer cuidar da outra pessoa e aí onde a gente acaba ficando doente, né? Porque a gente E, não, desculpa, pode pode falar. falar. E eu acho que ainda tem um outro ponto que é assim, sabe? Na relação em que só um cuida, essa relação tá desigual. Porque quando você se congela na performance de cuidador e o outro na performance de ser cuidado, ser cuidada, então onde é que está o equilíbrio dessa relação? Quando a gente se fixa numa postura só, desse modo na vida, então a gente não não confia na capacidade da outra pessoa nos cuidar. Não confia na autonomia daquela pessoa para ela atuar em nosso benefício. A gente não se entrega na relação, porque é como se não fosse seguro se entregar. É claro que isso tem raízes muito profundas, às vezes até traumáticas, mas aqui o momento é a gente legendar a experiência. Legendar a experiência para poder observar de forma mais ampla e se dar conta de que se só você cuida e você não é cuidado, talvez seja necessário rever a relação. A Fabiola disse, estava pensando nesse esquema durante a fala dela. Exatamente, porque é todo autossacrifício aqui. É todo autossacrifício. Só que o autossacrifício também tem um detalhe. Quando ele se doa muito, tanto o autossacrifício quanto a subjugação, né? Quando ele se doa, se doa, se doa, se doa e não vê um reconhecimento, tem uma raiva depois que aparece, né? Porque aqui é aquele ciclo que eu estava falando antes com Jéssica. O ciclo do sistema de ameaça, ele vai se alimentando, retroalimentando, né? Só você cuida, só você cuida, só você cuida, só você cuida, pá, explode.
Então, esse só você cuida já é um sistema de ameaça. Já é uma cronificação do sistema de ameaça. A gente, no olhar do trauma, já diria, já é uma resposta traumática. Porque você cronificou aquilo ali. Você não consegue enxergar o outro ser humano. Mas como você também não está sendo enxergado, vai chegar um momento que a necessidade vai falar mais alto. E aí você vai explodir. Pronto. Pode passar, Jesus. E aí a gente tem aqui a estrutura da compaixão, voltando ao que a Georgina já havia falado na semana passada, né? Que é das costas fortes e da frente suave. Eu achei interessantíssimo esse conceito, assim, eu nunca tinha ouvido falar também. Que assim, igual as costas da gente, né? Ela é firme, mas a gente consegue ali se movimentar, né? Então seria basicamente ter essa questão ali com a pessoa, saber ser duro, né? Agir, não é ser passivo, né? Não sentir. E também ter a frente suave. É, no caso, a frente suave, cadê? Que é quando você olha para ali para a pessoa, né? Mas também você coloca um limite. Você não vai ser só passivo. Você também sabe é, agir com firmeza. Quer comentar, Georgina, sobre isso? Eu acho que aqui a autora, né, a Michelle Becker, ela entra num paradigma que é muito clássico, que a gente vê nas relações, né? Como se as costas fortes fosse aquele protótipo, né, de alguém que é durão, que age e resolve. E a frente suave é aquela pessoa da relação que é mais sensível, é mais delicada, é mais cuidadoso, é mais cauteloso. Então, dentro desse paradigma, né, ela diz, olha, o equilíbrio é a chave, porque o apoio real não só implica ser ter as costas fortes e ter a frente suave, né? O apoio real significa você ter a capacidade de atuar com essas duas frentes a partir do que a realidade pede, né? Pode ser que naquele momento não precisa de costas fortes, mas só frente suave. Ou só de frente suave e não costas fortes, ou as duas ao mesmo tempo. Só que quem é que vai dizer isso? A realidade. Mas como se vê a realidade? Estando em presença, né? O que, uma coisa que eu achei interessante me fez lembrar de uma outra terapia que eu estudo, que é a DBT. Quando a gente fala da DBT, a gente fala sobre mente sábia. Mente sábia é a gente estar em mindfulness, que é atenção plena do que está acontecendo. Então, a mente sábia seria o quê? A mente emocional, que é voltada para coisa, ela é mais quente, é uma emoção, ela é quente e ela é carregada de emoção. Agora, a outra parte seria a parte fria, a racional, para você resolver uma tarefa e executar aquilo. A mente sábia é a junção das duas coisas. Então, seria basicamente, eu acho que parece muito com esse conceito, que é você estar em atenção plena para você resolver aquilo e você nem ser emocional e nem ser racional. É a junção das duas coisas. Para terapia do esquema seria adulto saudável. Ah, agir como adulto saudável, né? E aí aqui ele fala um pouquinho sobre o pilar da ação das costas fortes, que seria prover, proteger e motivar. Prover, ir ao mundo, buscar recursos práticos necessários,
Aí, um exemplo aqui: organizar a logística para que o parceiro possa apenas focar em melhorar. Proteger. Intervir ativamente para blindar o parceiro de danos físicos e emocionais. Motivar. Eu adoro essa palavra, coragem. Eu já sabia dessa palavra, estava lá no livro. É uma das palavras que eu mais gosto na vida. É encorajar. Porque encorajar, coragem, né, vem de coração. E aí é como você doar o seu coração para outra pessoa, colocar o seu amor para outra pessoa seguir, né? Encorajar. Eu achei essa palavra muito legal, que é motivar outra pessoa a fazer uma coisa. Então, o ato de dizer também, né? É o quê? Falar com o coração. Coragem significa falar com o coração. Então, quando a gente é vulnerável, a gente fala com o coração. A gente fala tudo que a gente está sentindo ali. E encorajar é dar o coração para outra pessoa. Quer comentar algo, Georgina? Não? O pilar da presença seria a frente suave, confortar, compaixão física, oferecer presença, presença física não ansiosa, um toque, um cobertor quentinho, né, um silêncio compartilhado, dizer que eu estou aqui, validar, reconhecer a realidade da dor do outro sem tentar diminuir. Nossa, eu acho que validação, às vezes é porque eu trabalho com DBT também, mas, cara, validação é muito importante, sabe? Validar o outro não significa você concordar com aquilo, mas validar é você entender a pessoa, falar assim, olha, a pessoa fez alguma coisa, fala, olha, eu entendo o que você tá sentindo assim, 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 mas aqui funciona dessa forma, né? Validar não significa você concordar, mas você reconhecer ali que existe uma dor da outra pessoa e não diminuir aquilo, porque a gente acaba não se sentindo visto quando não é validado pela outra pessoa. Quando você fala alguma coisa e a pessoa não valida, sabe? Tem acalmar, né? Desativar o sistema de ameaça do parceiro, tranquilizando seu sistema nervoso. E eu acho muito legal porque, assim, quando a gente pensa também na gente, tem compaixão pela gente, tem compaixão pelo parceiro. A gente entende também que a nossa regulação também vem do parceiro, né? Então, assim, a gente precisa ter autorregulação para poder também oferecer isso pro parceiro. Porque também, se ele estiver desregulado, vai te desregular, né? Que aí tem a função dos neurônios espelhos, né? É a É, parte da função dos neurônios espelho também, né? E da neurocepção, né? A gente captando o funcionamento do sistema nervoso da outra pessoa. Aqui eu achei interessante esses pilares, né? O pilar da frente suave e o pilar das costas fortes. Em que sentido eu achei interessante isso? Tanto para os nossos pacientes, quanto, e aí principalmente nas relações pessoais, que é quando a gente consegue ver isso de uma forma mais clara. A gente às vezes pode ter uma parceria que consegue nos proteger, que consegue nos motivar, mas não consegue prover. E ter isso nomeado faz com que a gente possa também perceber essa realidade quando ela está posta. Da mesma forma que a parceria consegue confortar, consegue acalmar, mas ela tem dificuldade de validar, gente. Quando a gente tem o nome do fenômeno, a gente consegue perceber aquilo ali dentro da gente e consegue refinar o nosso olhar para o outro. Então, quando vocês forem estudar ou fixarem esses dois slides e forem aí para a vida, observem.
Como é que o meu parceiro ou minha parceira provê? É o suficiente? Tenho estado satisfeita com a provisão que vem da minha parceria? E a proteção? E a motivação? Isso aqui é costas fortes. E em relação à frente suave, o conforto. Aí ela. Aqui eu achei também uma sacada muito linda, que a Michelle ela traz. O confortar está relacionado ao físico. É a compaixão física. É você poder abraçar, é você poder olhar nos olhos e dizer, eu tô aqui. A validação é uma compaixão mental, porque você reconhece cognitivamente a emoção que está ali posta e você valida. E acalmar tem a ver com a compaixão emocional. Três níveis de compaixão aqui. Para que você desative a ameaça do parceiro, que foi o que a Jéssica estava falando, a corregulação, né? Um do outro. Então, sugiro a gente examinar mais isso aqui, para a gente poder aprofundar como que funciona a frente suave e as costas quentes nas nossas relações. Aí tem aqui também a transformação na prática, que seria o estudo de caso ali que eles colocaram de Sam e Suzy, que aí tem a reação do impulso, Sam imediatamente liga para os hospitais, que é o que eu tinha comentado, né? Que a moça ela fica com câncer e aí ele pega, começa a ligar para os hospitais, vai em busca de tratamento, busca relatório, organiza tudo. É, foi um impulso dele. Ele estava pensando também, igual a Georgina falou, na dor dele. O impacto que isso teve para a Suzy. Suzy se sente bombardeada, descartada, isolada com seu pavor, como se fosse um brinquedo quebrado, que ela precisa ser consertada. Tipo, como eu falei, né? Bem mecanicista, parece que não tem um sentimento ali. Já a resposta de cuidado seria assim, senta, olha nos olhos dela, segura na mão dela, admite seu medo de perdê-la e eles choram juntos, né? O impacto, a fisiologia relaxa, Suzy se sente segura. Só então eles podem, como uma equipe, olhar para as opções médicas, né? Então, assim, ela sente que ela tem alguém, que ela é vista, que ela é cuidada, que ela é amparada. Ali, no outro caso da reação de impulso, não. Ela sente como um brinquedo que precisa ser consertado, precisa de uma solução. E aí, eu lembrei do outro estudo, né, que a gente fez sobre EFT, que eles falam, né, sobre o quão é importante o cuidado ali para o ser humano, né? É mais importante o cuidado do que a própria comida. O pessoal no orfanato morria por causa de falta de carinho, de cuidado, não era nem porque não tinha comida. Era falta de cuidado. Então, assim, quanto que é valioso isso, sabe? Você cuidar da outra pessoa, você amparar ela. Tem um comentário aqui. Aí. Tem como você ver o comentário, Georgina? Tem sim. A Grace pergunta: G, tem como a pessoa agir assim como o Sam, querendo resolver o problema a todo custo, não por estar com medo, mas sim por não ter aprendido esse ato de cuidado, de toque, de olhar, etc. Sim. Na verdade, esse é o nosso padrão. É a vida de fábrica. A gente geralmente aprende. Não é de fábrica, não, eu tô brincando. Mas a gente geralmente aprende com os nossos cuidadores a acionar o sistema de impulso. É a primeira resposta, é essa, que é a resposta do Sam.
Porque para a gente aprender o sistema de cuidado, Grace, a gente precisa ter tido um cuidador, uma cuidadora que nos ensinasse. Alguém que pudesse, primeiro, nos corregular no contato. Segundo, legendar a experiência. Ou seja, meu amor, eu tô vendo que você talvez esteja com medo. Eu também tô com medo. Terceiro, fazer uma proposição diante daquela situação. Eu tô aqui com você, mesmo com o meu medo e mesmo que essa situação seja muito difícil. Os nossos cuidadores raramente tiveram a oportunidade de ter alguém que legendasse também a experiência deles. Então, essa cascata transgeracional faz com que a reação do Sam, que é esse bombardeio, né? E é um bombardeio automático, né? Teve um problema, ele encontra a solução. É o nosso natural, é o que nós estamos habituados. Por isso que a compaixão, ela tá no contrafluxo da sociedade que a gente vive hoje. Por isso, no primeiro encontro, eu mencionei a compaixão tem um aspecto político, porque perceber o outro não é da ordem do momento que a gente está vivendo hoje. É de uma outra ordem. Requer tempo, requer presença, requer um afeto. Isso dificilmente está posto hoje como um paradigma da nossa sociedade. Então, espero ter respondido, Grace. E aí ali eles falam também sobre. Acho que tem outra coisa, Georgina. Outro comentário. A Marina pergunta: nos falta vocabulário e repertório para darmos nome à nossa necessidade, para relacionar com as nossas experiências antigas, perceber uma dor e etc. A gente deve ver mais para frente. Isso, exatamente. Exatamente isso. Ali também, né, quando você comentou sobre a gente aprender na infância, né, quando a gente tem uma base segura, né, pais que nos ensinaram isso, a gente vai desenvolver apego seguro, então vai ser mais fácil, a vida vai ser bem mais fácil para quem tem apego seguro, para dentro dos relacionamentos, para amparar qualquer pessoa já tem isso nato, ela já sabe quando tem uma base boa, né? Agora, quando a gente quer algumas pessoas não têm uma base estrutural boa ali, do pai ou da mãe, acaba desenvolvendo o apego ansioso ou apego evitativo, né? O apego ansioso vai ficar ansioso, não vai conseguir falar sobre as suas necessidades, vai achar que sua necessidade é demais ali para outra pessoa. O evitativo vai evitar aquela situação, né? Não vai falar, não vai ser vulnerável com outra pessoa, não vai se expor, vai se afastar, né? Então, quando a gente tem uma base segura, aprende isso desde a infância ali, se torna bem mais fácil a vida. Quem não teve, precisa desenvolver. Não quer, não, a gente não vai morrer desse jeito, gente. Acho que o mais legal é a gente saber que a gente vai desenvolver isso. Não é fácil, não é, mas a gente consegue desenvolver, assim como a compaixão também, né? Então, ali tem o fluxo do florescimento, que é a busca de proteção, conexão confiável, florescimento humano, né? Que é o que a gente vem falando também. É um ciclo, né? Tem um sistema de ameaça, de defesa, busca de proteção. Então, a gente tem um sistema também que é do sistema de cuidado, foco, necessidade, de gentileza.
E esse outro ciclo ali, que é o florescimento humano. Sistema de impulso, incentivo, querer, perseguir, alcançar, concluir, né? Quer comentar alguma coisa, Georgina, sobre isso? Eu acho que é a última, né? Último slide. Não. Então, tem uma frase ali do livro, né? A verdadeira segurança, a felicidade não é a ausência de dor, mas a presença de outras pessoas seguras que nos ajudam a enfrentá-las, né? O amor duradouro não é consertar a vida do outro, é a coragem de sentar com ele na tempestade, de peitos abertos, até que estejam prontos para caminhar juntos. Então, a felicidade, acho que é uma das coisas muito importantes que a gente acha que a gente vai ser feliz sempre, né? E a vida real, né? Não é como os contos de fada da Disney. A gente tem todas as nossas emoções e a gente precisa ter todas as nossas emoções. Quando a gente acaba falando, eu não posso ser triste, né? Isso acaba nos adoecendo. Então, o movimento saudável do ser humano é sentir todas as emoções, né? E a grande questão ali que tem dentro do relacionamento também é como que a gente vai lidar com todas essas coisas, com as nossas emoções, com nossos comportamentos, com aquilo que a gente sente, como que a gente fala com a outra pessoa, né? Se expressa, e como que a gente também repara a outra pessoa, valida a outra pessoa também e resolve o conflito, né? Porque todo relacionamento vai ter briga, desentendimento, conflito. Mas a grande questão é como a gente vai resolver isso, né? Com as habilidades certas, com as ferramentas corretas para aquilo. Pessoal, vamos tirar uma fotinha? Quem puder abrir a câmera, tá no mudo, Georgina. Tinha gente que quando chegou estava tomando café. Quero só ver se terminaram de tomar o café. Tem alguma dúvida enquanto o povo tá aí? Vocês querem falar alguma coisa? Ficou alguma reflexão? Oi, Grace. Estão me ouvindo? Uhum. Georgina, acho que era melhor a gente tirar a foto e depois abrir, não? Pode ser, pode ser. Que aí às vezes é alguém que não quiser mais ficar. Tá bom. Então vamos lá. Fala aí quando tiver tudo certo. Voltei, gente. Oba! Isso A é gente vai muito tirar bom. foto agora, viu, Miriam? Se quiser abrir a câmera, fique à vontade. Uhum. Vamos lá? Oi. Oi! Oi? Pronto? Oi? Tirou? Ó, Eu tirei aqui uma. Aham. Então tá bom. ficou todas lindas, né? Com certeza. Ótimo. Eu nunca abro o olho, mas é isso. Não, eu também, minha filha. Eu quase não tenho olho, aliás, né? Meu olho é muito pequeno, então é normal. Vamos Mas abrir para as perguntas, ver o que que vocês têm para falar, o que que vocês acharam interessante, eu sempre, feedback. eu sempre fico muito encantada, sabe, com vocês, com esse. Esse é o terceiro livro que eu acompanho de vocês. Então, assim, a leitura. Nossa, você acompanhou os três? Os três, exatamente, é o terceiro. E assim, eu fico muito encantada. É tanto que me despertou para atender casais, foi depois que eu comecei a ver esses livros com vocês, tá?
E assim, é muito bacana, porque sempre a gente aprende alguma coisa. Hoje, por exemplo, aqui foi muito rico, eu anotei muitas coisas aqui. Eu não estava presente assim visualmente, mas eu estava anotando aqui os pontos e eu achei muito bacana as ponderações que vocês fizeram, né? Muito, muito rico. Já vou usar algumas coisas na minha próxima sessão. Que coisa Nossa, linda! que legal. Fico muito feliz, Miriam, você ter compartilhado, assim, que a gente nunca sabe como é que vai ser, né? Eu não sabia que você acompanhava o grupo, né? Esse tanto de tempo. Então, quer dizer que você gostou bastante. A gente fica feliz, assim, por a gente ter sido também uma inspiração para você, né? Nessa sua caminhada, na sua jornada ali. Ok, eu é que agradeço, tá? Agradeço mesmo. Gratidão compartilhada. Grace, cadê tu? Não esquecemos de você. Não, tranquila. Bom, meninas, só passando para agradecer, porque eu tô com vocês também desde o segundo encontro. Esse Ai, que livro mudou lindo! muita coisa para mim, assim, absurdamente. E esse nosso encontro também está mudando muitas coisas, muitos insights, muitos aprendizados. E realmente é o momento de, como a Georgina já me ensinou, conexão segura, um aprendizado calmo. É muito transformador, assim. Então, parabenizar vocês, porque o trabalho está sendo maravilhoso e muito transformador mesmo. Agradecer o Que tempo de lindo. vocês mesmo. Obrigada, Grace. Fico feliz. Anderson, quer compartilhar alguma coisa? Você deu uma abertura aí de janela algumas vezes. Acho que tá mudo. É, a gente não consegue ouvir. Se quiser escrever também, tiver alguma dúvida, alguma É, acho que o microfone. microfone que tá ruim. É, não. O dele tá. Ele abre, mas não fala, né? Oxe, que estranho. É. Que pena. Se quiser escrever, pra gente saber o que que é, às vezes também. Não? Tranquilo? Por esse sorrisão, eu acho que você gostou. E ela também. Semana que vem a gente tá junto. Mas Obrigada, alguém gente. gostaria de comentar alguma coisa? Acho que foi. Ah, ele conseguiu falar. Foi muito bom. Obrigada, Anderson. Até semana Obrigada. que vem. E é isso, né? Vamos lá. Um beijinho para vocês. Boa noite. Semana que vem tem mais. Obrigada pela presença Então, de vocês. Para tchau, quem está tchau, ouvindo a pessoal. gente Boa aí noite. também, um beijo.